boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai fazer um bate-papo de patologias neurológicas e patologias psiquiátricas. Amaral, seja bem-vindo. Leila. A gente vai, então, hoje o convidado vai ser o Dr. Cássio Silveira, um psiquiatra. A intenção é fazer um painel aí sobre as patologias que o psiquiatra cuida, que o neurologista cuida, quando se pensa em problema psiquiátrico e é neurológico, quando ao contrário se pensa em problema neurológico e ele é psiquiátrico, quando um psiquiatra encaminha para o neurologista, quando o neurologista encaminha para um psiquiatra, aquele velho preconceito, né, que ainda hoje tem muito, de procurar um psiquiatra quando se tem uma patologia eminentemente psiquiátrica mesmo. Enfim, e a gente vai no final abrir espaço para as discussões, né? Cássio está aqui tá entrando aqui. E aí a gente vai começar. Opa, boa noite, Cássio. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo Bom, bem com você? Como é que tá? ótimo. Beleza. A gente vai falar aqui um assunto extremamente comum na nossa prática, né, Cássio? Sim, sim. Importância enorme. E a população saber entender mais ou menos o que se passa, né, com o seu sintoma, o que poderia ser o sintoma, que patologia poderia ser, e qual profissional mais indicado para procurar no primeiro momento, em que momento também procurar um psiquiatra, em que momento procurar um neurologista, né? A gente vai começar aqui, Cássio, fazendo um painel mais ou menos aí de quais são as patologias psiquiátricas mais comuns, né? E quais, um breve resumo sobre as principais patologias e os sinais e os sintomas, né? Mais comuns para o pessoal poder conhecer também. Maravilha. Olá, gente, boa noite. Marcos, muito obrigado pelo convite. O tema dessa live surgiu assim de uma conversa que a gente teve, né, sobre isso é uma dúvida muito comum entre alguns colegas falam com a gente, alguns pacientes também ficam com essa dúvida. Eu pude ver um pouquinho da introdução que você estava fazendo. Infelizmente, ainda tem muito preconceito acerca de quando procurar um psiquiatra, e às vezes é um tema tabu. Um dos objetivos que a gente está aqui no Instagram é exatamente para poder falar um pouquinho, trazer um pouco de informação para a população e até para alguns colegas, né, também que porventura possam estar nos ouvindo. E sem mais delongas, para poder falar um pouquinho das patologias da psiquiatria, a gente tem que ter sempre em mente, assim, ó, de maneira geral, o psiquiatra é o médico que é especialista em distúrbios do comportamento. Então, se é uma pessoa que uma pessoa começou a apresentar subitamente ou começou a apresentar de maneira mais arrastada uma mudança no comportamento dele, vale a pena ser avaliado por um psiquiatra. Essa mudança de comportamento pode ser percebida por um colega durante uma avaliação, pode ser percebida durante um familiar ao conviver com esse paciente. E, de maneira geral, alterações de comportamento são o especialista em alterações de comportamento é o psiquiatra. Pensando em grandes síndromes psiquiátricas, a gente tem os transtornos do humor, são um grande síndrome psiquiátrica que a gente pode ter, notadamente a depressão e o transtorno bipolar ganham protagonismo quando a gente fala nesse contexto, pela sua prevalência e pela sua importância na prática clínica, mas existem também os transtornos ansiosos, onde o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o toque, que já não é visto como um transtorno de ansiedade mais, é uma entidade hoje em dia separada, se você for ver didaticamente, mas também é muito encarado como presença também de sintomas ansiosos, é um grande motivo de procura ao psiquiatra, transtornos alimentares e transtornos de personalidade são entre as mais comuns e a gente vai poder hoje conversar um pouquinho sobre essas síndromes e caracterizar brevemente algumas delas, né, para poder trazer um pouquinho dessa diferenciação, que nem sempre é simples, né, Marcos? A gente fala assim, tenta dividir, né? Ah, não, isso aqui é da psiquiatria, isso aqui é da neurologia. A gente vai falar que muitas vezes
doenças da neurologia têm abertura como quadro depressivo, que inicialmente vai ser avaliado pelo colega psiquiatra que vai olhar e falar, bom, isso daqui começou com quadro depressivo, mas isso aqui pode ser uma demência, eu vou encaminhar para o meu colega neurologista, não é não, Marcos? Perfeito, muito bem, é isso mesmo. A gente vê comumente isso daí. Você estava comentando sobre esse tema, né? E vou aproveitar para falar que a depressão é um sintoma prévio à demência, né? A demência de Alzheimer às vezes começa com um sintoma depressivo e depois se apresenta mais com alteração da memória e tudo mais, né? Então é um fator de risco você ter depressão para fazer demência. Não que necessariamente o paciente deprimido venha a desenvolver demência de Alzheimer. Não, isso não é por aí. Mas também os sintomas ansiosos e depressivos também são sintomas pré-motores da doença de Parkinson, por exemplo, que é uma outra doença neurológica, né? Então, existem algumas doenças neurológicas que têm essa comorbidade prévia, inclusive, né? Estava aqui na live, tem uma pessoa que está acompanhando que tem uma doença neurodegenerativa progressiva chamada MELAS, né? Uma doença mitocondrial, e também tem como pré-requisito um transtorno neuropsiquiátrico, né? Uma jovem que tem aí um transtorno comportamental, que lembra muito um transtorno afetivo bipolar, e aí lá na frente apresenta crise convulsiva, enfim, um evento que a gente chama de stroke lá, que parece um AVC, mas que não é. Mas, enfim, algumas doenças, né, neurometabólicas também podem começar com um quadro neuropsiquiátrico e aí lá na frente se abrir mais com um quadro neurológico, né? Bom, e assim, tem coisas comuns também, né, na nossa prática, mas assim, voltando ao princípio, né, o que o neurologista trata, né? O neurologista trata o quê? De dor de cabeça, né, crise convulsiva, né, doença de Parkinson, Alzheimer, mielite, né, doença da medula espinhal, doença do músculo, miopatias, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, né, distonias, né, espasmos, enfim, tremores, tiques, né, tonturas, vertigem, AVC, né, assim, neurite óptica, né, mas, assim, ocasionalmente, sintomas que são congruentes com a psiquiatria, como, por exemplo, insônia, né, tanto o psiquiatra quanto o neurologista trata insônia, né, inclusive é Uhum. uma área de atuação das duas especialidades médicas, né, Cássio? A gente Exatamente. vê. A insônia, inclusive, assim, se a gente for parar para poder se debruçar sobre a insônia é um mundo, né? A insônia, ela pode. Eu fico brincando que a insônia, para mim, é a ponta do iceberg. O paciente, às vezes, é a queixa principal do paciente ao chegar numa consulta neurológica ou numa consulta psiquiátrica. E muitas vezes ele chega assim: não, doutor, eu só vim aqui tratar minha insônia. Eu não tenho nenhum outro problema, só que eu não consigo dormir. Aí a gente conversa 5 minutinhos com ele, já percebe que, não, mas olha só, eu não consigo dormir porque eu fico pensando muito antes de dormir, porque eu fico muito agitado, porque eu tenho muito ansioso. E aí eu falo, bom amigo, se eu não tratar a sua ansiedade, não adianta dar um indutor do sono, porque você vai continuar ansioso e não vai ter uma boa qualidade do sono. Então vale a pena fazer esse diagnóstico diferencial, a insônia, como um exemplo que você trouxe, porque é importante a gente poder tratar adequadamente, para não simplesmente colocar tudo numa receitinha de bolo, né? O paciente está com insônia, eu vou passar uma medicação, caixão e vela, vai, tá liberado. Não é assim. A gente tem que fazer uma anamnese importante, tentar entender quais são as causas que estão por trás desse sintoma, né? Tinha uma preceptora minha na residência que ela sempre falava que a gente tem que ir atrás da qualidade do sintoma. Então, assim, não é somente o sintoma propriamente dito, a gente tentar entender o que está por trás desse paciente que traz esse sintoma, o que motiva ele, quais são os estressores que estão junto com eles. Então é importante a gente poder fazer uma anamnese, da gente poder entender que às vezes pode ser uma insônia secundária a uma apneia do sono, encaminhar ela para um endocrinologista, para um otorrinolaringologista, para um pneumologista, saber poder entender qual é o limite da sua atuação e quando eu vou precisar atuar em conjunto. E a psiquiatria, a neurologia, acaba que em vários momentos compartilham pacientes, compartilham conhecimentos, né, Marcos? Exatamente. E interessante, Cássio, que você falou, porque às vezes o paciente chega para mim, por exemplo, com uma dor de cabeça, né? E aí, na anamnese, a gente sempre pergunta o sono, porque o sono a gente sabe que é o fundamento para boa parte do tratamento neurológico, né?
E o paciente nem se dá conta, mas ele dorme muito mal. E às vezes, como é o seu sono? Fala, não, eu durmo bem, né? Sim, mas quando você deita, você logo dorme ou demora para pegar no sono? E aí ele fala, não, demora aí 1 hora para pegar no sono, né? E às vezes fala assim, e na madrugada acorda quantas vezes? 2, 3 vezes. Não, eu sempre fui assim. Às vezes esse é o sintoma inicial de um transtorno de ansiedade, né? E essa privação crônica de sono gera uma tensão exagerada na musculatura aqui cervical e tal, e aí a causa da dor é isso, né? Por isso, simplesmente, o fato dele não estar dormindo bem, não estar fazendo relaxamento adequado, e a importância do sono em tudo isso. O paciente não enxerga, né? Como você falou, a ponta do iceberg, mas pode ser o próprio sono, né? E outras vezes também a Exato. própria dor de cabeça dificulta a iniciação do sono. O paciente já está com tanta dor que ele já não consegue dormir direito, ou a própria dor interfere acordando ele na madrugada, né? Então, essa relação da queixa neurológica, dor de cabeça, com a privação de sono é super comum, né? É, na verdade, a regra, né? Na grande maioria das vezes. E é importante que a população saiba que ter um bom sono é fundamental para a melhoria da dor, né? E para a melhoria da ansiedade também. Porque quanto menos você dorme, mais de dia você vai ficar irritado, ansioso, né? Isso vai gerar mais tensão muscular e, por isso mesmo, mais dor. Às vezes é importante a gente ter essa percepção do corpo como um todo, né? De que o Exato. quanto o sono é importante para melhorar a dor. E Esse, entender o que é esse sono, né? De fato, por exemplo, a pessoa às vezes está deprimida e um dos sintomas da depressão é insônia. Então, não adianta nada eu tratar a insônia, por exemplo, um indutor do sono, se eu não conversar com ela e entender, então, tá, você não está conseguindo dormir direito desde que você perdeu o emprego, desde que você foi demitido, desde que sua mulher lhe largou. Então, assim, vamos tentar entender o que está causando esse sintoma depressivo, talvez encaminhar para um psicólogo, elaborar isso melhor. Você percebe que o sono melhora. Então é interessante a gente poder sempre estar pensando em um paciente com uma visão ampla e pensar sempre em trabalho em equipe. Eu sempre penso que a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, a gente precisa ter uma equipe que a gente confie, que a gente possa trabalhar em conjunto. isso. E Cássio, não sei se você também tem essa percepção, mas o sono é um dos primeiros sintomas de humor. Se o humor está alterado, o primeiro sintoma que acontece é desregulação do sono, né? Ou dificuldade de iniciar o sono, né? Na ansiedade, ou dificuldade de manter o sono, né? Que chama de insônia de manutenção naquele paciente deprimido, né? E a população entender que isso acontece, né, é importante, porque pensar, poxa vida, eu preciso mudar, né, o que está acontecendo com a minha vida, né, com as minhas emoções, o que eu preciso estar atento para poder evitar complicações, não só físicas, mas emocionais futuras. Exatamente. A gente tem que sempre estar atento nesses sintomas. Marcos, eu tenho uma historinha para contar sobre essa questão da interface entre o neuro e o psiquiatra. Eu tinha um paciente tenho um paciente que eu acompanho que ele teve um derrame, né, teve um AVC, e depois que ele começou a ter o derrame, o AVC, ele começou a apresentar alguns sintomas depressivos. Aí o neurologista encaminhou o paciente para mim. Aí eu percebi que ele estava com sintoma depressivo e introduzi um antidepressivo. Uma conduta até simples de se fazer, né? Ok, passei esse antidepressivo e ele começou. Me desculpe, na verdade foi assim: o neurologista percebeu que o paciente estava com um sintoma depressivo e prescreveu um antidepressivo e encaminhou para o psiquiatra. Falou: ó, você está com depressão, procure o psiquiatra, mas eu já vou logo adiantar a sua vida e já passei esse antidepressivo. O paciente chegou no meu consultório com sinais clássicos de mania, muito feliz, muito alegre, desinibido, sem dormir. E aí eu cheguei e fiz: olha, eu entendo que o seu neurologista passou essa medicação, mas ó, essa medicação está lhe causando um efeito que pode ser um suspeita de um transtorno bipolar. Então eu preciso de tirar essa medicação e eu preciso de fato que a gente pensar em um outro estabilizador de humor, em uma outra medicação que possa tratar a sua depressão, que não vai causar esses sintomas de mania. E fui, tirei o antidepressivo, coloquei um estabilizador de humor. E aí o paciente voltou para o neurologista e chegou: esse psiquiatra chegou, tirou minha medicação, sem minha autorização,
e passou essa... não, volte a utilizar a medicação que eu passei para você. Você estava claramente melhor da sua depressão, não tinha nada que mexesse em minha autorização. E eu ainda tive o cuidado de chegar e fazer um bilhetinho. Colega neurologista, por causa disso, disse disso. Ele se sentiu ofendido e resolveu voltar ao uso da medicação, convenceu a paciente a voltar a utilizar a medicação. Resultado, o quadro piorou, o paciente teve um agravamento importante dos sintomas e voltou a me procurar. Falou, ô doutor Cássio, eu resolvi parar de usar aquela medicação e seguir a sua orientação. Infelizmente ela piorou muito. Ou seja, com a conduta do neurologista precisa estar muitas vezes alinhada à conduta do psiquiatra. Porque algumas medicações que o próprio neurologista pode passar, com todo um respaldo, com todo um pensamento correto, inclusive, pode ser um desencadeante de uma outra sintomatologia. E a gente precisa estar atento para trabalhar em conjunto. Assim como a medicação que eu posso passar pode causar uma alteração na doença de Parkinson no meu paciente, e eu posso passar e o neurologista vai me alertar, Cássio, pensa numa alternativa para o seu paciente, porque você melhorou de um lado a psicose dele, mas piorou a funcionalidade dele na doença de Parkinson. Então a gente tem que ter sempre esse olhar em conjunto, né? Com certeza, com certeza. Você falou uma coisa que me remete a um assunto muito comum na nossa prática, que é a depressão no paciente afásico, né? O paciente que tem dificuldade de encontrar aquela palavra. Ao invés de falar lata, ele fala pata, ou algo fonemicamente parecido, ou semanticamente parecido, né? Geralmente, pós-AVC, uma área específica, ele tem isso, e pela incompreensão dele e também dos outros familiares, de que ele sabe o que quer falar, mas não consegue encontrar a palavra, ele evolui para a depressão, né? Uma depressão orgânica, que a gente chama, né? Depressão secundária é um problema estrutural mesmo, né? E aí, esse paciente habitualmente precisa de antidepressivo, né? E como você colocou, algumas lesões estruturais, AVCs mesmo, podem dar um comportamento neuropsiquiátrico muito similar, ou até mesmo desencadear uma predisposição prévia que o paciente tinha de desenvolver um transtorno psiquiátrico. Então, e aí, assim, muitas vezes, até a medicação que seria adequada para um paciente que tem uma predisposição e que desenvolve, não surte efeito, porque primariamente é um problema estrutural, né? E aí a necessidade de uma terapia mais robusta, né? Ou uma medicação numa dose maior para poder ter melhor um controle, né? E essa interação, né, do neurologista com o psiquiatra, vem aqui, o que você acha? Porque habitualmente o psiquiatra lida melhor com esses transtornos do que o neurologista. O neurologista tem o conhecimento, mas essa é a ossada do psiquiatra mesmo, né? E a gente, quando trabalha em conjunto, a gente consegue melhorar mais o doente do que só isoladamente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E assim, você vai falando, a gente vai lembrando de várias situações que a gente pode trazer aqui de exemplos para os pacientes. Hoje mesmo, né, Marcos, lá na Clínica Albuquerque, a gente pôde atender uma paciente que, poxa, a gente pôde atender a mesma paciente no mesmo dia. Ela passou para a minha avaliação, primeiramente, depois passou para a sua avaliação como neurologista. Tinha alguns dados em comuns, daquele. Será que ela tinha. Eu fiquei na dúvida de, bom, será que essa sintomatologia que ela está apresentando pode ser uma sintomatologia de um AVC, de uma paralisia facial? Será que ela tem algum déficit neurológico? Ou a alteração é somente de comportamento, de um transtorno, de um transtorno psiquiátrico primário? Então, a gente poder ter essa visão em conjunto foi uma experiência riquíssima. Então, a paciente saiu muito mais satisfeita, saiu muito mais bem conduzida, e a gente pôde ter a certeza de um caminho para seguir, né? De, bom, a gente tem um terapêutico que a gente pode pensar em seguir. Lógico que a gente vai pedir uma ressonância, vai pedir exames laboratoriais, vai prescrever algumas medicações, enquanto a gente tem ainda um quadro inicial, tentando melhorar o paciente. Mas, assim, será que antes da gente chamar de uma alteração psicológica, psiquiátrica, a gente tem que afastar essa causa orgânica, como você fez, e pôde avaliar a paciente brilhantemente? Então, é interessante ter esse trabalho em conjunto e a gente consegue, de fato, dar uma qualidade melhor para a assistência. Isso. Eu estou me lembrando de uma coisa, uma situação bem comum também na minha prática. O paciente chega no consultório com queixa de memória. Olha, eu não estou conseguindo, né, esqueço do que eu vou fazer. Eu ia fazer uma coisa, esqueço do que já fiz também, né, troco o nome, às vezes aí depois me lembro, né?
Dias eu estou bem, dias melhor, né? Quando eu estou nervoso, quando eu dormi mal, pior ainda mais, enfim. Essa é uma queixa extremamente comum. E é importante a população entender que tanto para colocar alguma coisa na memória, quanto para retirar o que na memória já tem, é importante a atenção. Se a gente não tem a atenção preservada, tanto colocar na memória quanto retirar o que na memória tem, fica comprometido. Então, se a gente dorme mal, tá? Tem dificuldade ou de pegar no sono, ou de manter o sono, a atenção vai ficar prejudicada e por isso mesmo a memória vai ficar também. E se a gente está desatento, ansioso, né, também a situação presente, né, o foco para a atenção vai ficar prejudicado e por isso a memória também. Então, essa Exato. concomitância, né, de insônia, né, e de ansiedade gera muito comumente o transtorno de memória. E muitas vezes a gente tratando a ansiedade ou tratando melhorando o sono, a gente consegue melhorar a queixa de memória do paciente, né? Exatamente. E você não tem noção de como para o paciente vai, marca uma consulta comigo, com o psiquiatra. E aí eu chego e falo assim, olha, do que você está me descrevendo os sintomas, parece ser parece que sua alteração de memória, na verdade, está secundária a uma alteração na sua atenção. Você não está conseguindo formar direito essa memória, você está desatento e não está concentrando-se perfeitamente na atenção. Mas aí eu encaminho para o neurologista faz alguns testes objetivos, faz uma avaliação mais consubstanciada, assim, e o paciente já fica muito mais tranquilo, já consegue ficar muito mais confiante do diagnóstico que tem, consegue seguir a orientação com muito mais segurança. Então, a alteração de memória é de fato um mundo, Marcos. Assim, a gente pode ver desde pacientes que podem ter alterações de memória secundária a uma doença mental, por exemplo, pacientes às vezes têm um quadro depressivo e cursa com alteração de memória. E quando a gente trata o quadro de depressão, melhora automaticamente também a memória do paciente. Quando a queixa da memória ser uma queixa subjetiva, né? A gente consegue mensurar a memória através dos testes objetivos muito melhor do que o paciente sente objetivamente assim, nos sintomas, né? Então, vale muito a pena essa avaliação conjunta muitas vezes, né? A memória é um excelente... Alterações de memória são exatamente um bom exemplo disso, né? Isso, exato. Existe hoje três níveis, né, de comprometimento. Aquele paciente que tem queixa de memória, mas que não tem, não tem uma alteração no exame físico, né, relativo à memória, e ele tem a funcionalidade boa, né, ele consegue exercer as coisas sem o comprometimento que a gente chama para as atividades de vida diária, né? Esse é o Uhum. chamado comprometimento subjetivo, né? Comprometimento mnemônico subjetivo. E tem aquele paciente que tem a queixa subjetiva de perda de memória, ele tem uma alteração no exame de memória, mas ele consegue fazer as coisas do dia a dia normais, ele não tem nenhum prejuízo para as atividades diárias. E esse é o chamado comprometimento cognitivo leve, né? Esses pacientes podem ou não desenvolver alguma demência no futuro. E existe um terceiro grupo de pacientes, que é aquele que tem a queixa subjetiva de transtorno de memória, tem um exame sugestivo de comprometimento de memória e ainda assim tem um comprometimento para as atividades de vida diária, ou seja, não conseguem mais lidar com finanças, não conseguem mais fazer as coisas do dia a dia, tem um comprometimento das atividades do dia a dia, dependem de alguém para fazer. Aí sim, já a gente denomina como quadro demencial. Né? Mas assim, até essa fase, aí tem os exames complementares, né? Habitualmente a gente pede exames de imagem, exames de laboratório, e a gente vê que tem muitas coisas que simulam o quadro demencial, simulam alteração da memória, mas que na verdade não são. Exatamente. E pensando no... Diga. Pensando até no quadro demencial, Marcos, a gente já mais uma vez entra nessa interface, né? O psiquiatra também tem um papel fundamental numa boa condução de um paciente com demência. É bastante comum pacientes com demências apresentarem alterações neuropsiquiátricas, então, apresentarem agitação, apresentarem inquietação, apresentarem agressividade. Então, muitas vezes o neurologista consegue identificar bem a demência, consegue estadiar como está, em que grau de comprometimento funcional o paciente apresenta, mas às vezes precisa da ajuda do colega psiquiatra para poder organizar uma dinâmica familiar, para poder
pensar em conjunto numa medicação que possa ajudar nesse comprometimento de comportamento. E, habitualmente, quando a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar que, que ajude que ajude no condução. Eu estou aqui, me perdeu a atenção porque o gato está ali indócil, arranhando tudo. Mas que quando a gente consegue agregar uma equipe multidisciplinar, a gente consegue ter uma melhor assistência, né, para esse paciente. Psicólogo, às vezes, também, né, ajuda a gente Psicólogo. a entender questões que muitas vezes a medicação não consegue acessar, né? A gente conversa com o psicólogo, ele consegue entender lá o porquê das coisas e trabalhando com essa dinâmica comportamental do paciente, às vezes consegue tirar ele dessa inércia, digamos assim, cognitiva, né? E ir adiante, né? Exato. Tem uma coisa assim muito comum, às vezes o paciente procura a gente imaginando que é um problema psiquiátrico, né? E aí a gente entende que é um problema neurológico, né? Às vezes, não, às vezes ele até sabe que é um problema psiquiátrico, né? Ah, eu vim porque eu estou ansioso. E aí vem para o neurologista. Mas peraí, por que você não marcou consulta com o psiquiatra, né? Eu vim porque eu estou com dor de cabeça. Aí a gente conversando, a gente vê que na verdade não, era um transtorno de ansiedade, era alguma outra coisa, como carro-chefe, né? Então conta pra gente aí, Cássio, aqueles problemas que habitualmente parecem ser neurológicos, mas que são psiquiátricos. Exatamente. E muitas vezes a motivação de procurar o neurologista primariamente, como a gente falou, mas lá no começo da live, infelizmente ainda é por preconceito. De olha, vim para cá, sou ansioso, eu não sou maluco não, para procurar psiquiatra, você me respeite, que é isso? Não, vim para você aqui porque você vai me passar um remédio. Você não é médico, você não pode prescrever também um remédio que o psiquiatra prescreveria. Então, não precisa ir no psiquiatra. E às vezes, não que vocês não consigam lidar, tendo colegas neurologistas que têm uma experiência, até por isso, né, por receber muito essa demanda, acabam tendo uma experiência muito grande com o tratamento da ansiedade. E que bom que isso acontece, né, porque vocês conseguem ajudar uma grande parcela de pacientes. Mas, infelizmente, ainda se tem esse preconceito, né? Então, valeria a pena a gente pensar nesse tipo de paciente. Como você falou, a ansiedade é uma dessas situações que mais comumente procuram um neurologista. A depressão também está aí em segundo lugar, muito comumente associado. Alguns pacientes até com uso de drogas acabam procurando também o neurologista, achando que, será que a droga teve alguma alteração lá no meu cérebro? Então não vou procurar o psiquiatra, eu vou procurar o neurologista para poder mensurar isso, e o médico que tem maior expertise para para fazer o tratamento de álcool e drogas é o psiquiatra. Então, vale a pena a gente frisar isso nesse sentido, sabe? Exatamente. Como a gente estava colocando, algumas patologias podem muito similar a problemas psiquiátricos e, na verdade, são patologias clínicas ou até mesmo neurológicas, né? Por exemplo, o paciente às vezes perde a face, né, a expressão facial, né, e fica com os olhos baixos e tal, e na verdade, no fundo, ele está com uma doença de Parkinson. O primeiro sintoma da Sim, Parkinson sim. é a perda da expressividade. E a pessoa fala, ele está deprimido, né, está deprimido. Quando você vê, ele está com o balanço diminuído, o movimento diminuído, mas não é porque ele quer, porque simplesmente a doença implica nesses sinais e sintomas, né. Outra coisa também que a gente vê muito na neurologia pacientes com miastenia grave sendo taxado como depressão. Né? Tem aí uma queda de pálpebra, né? Uma fraqueza, e a pessoa fala, tá fraco porque você está deprimido, né? Eu não consigo levantar e tal, mas na verdade já é uma miastenia grave, né? Uma patologia neurológica que tem tratamento e tem melhora. Às vezes o paciente, como a gente falou, né, a depressão pode ser um sintoma pré-motor da doença de Parkinson e também um sintoma, né, premonitório da demência de Alzheimer, mas também pode vir e potencializar essas duas. Muitas vezes o paciente com uma demência e depressão, Uhum. ele tem uma dificuldade de controle
melhor dos sintomas da demência quando ele está com depressão. E às vezes você tratando a depressão melhora aquele sintoma, né, da demência. Enfim. E é É, importante você falar disso, Marcos, para a gente reforçar. Olha como é importante o diagnóstico diferencial. O psiquiatra que olhar aquele quadro, perceber que tem algum dado do exame físico que aponte para um sintoma neurológico, encaminha para o neurologista imediatamente, sabe? Eu via muitos colegas, às vezes, na brincadeira, falando: vou fazer psiquiatria porque eu vou sair da medicina, vou ficar só aqui na psiquiatria. E isso é uma grande besteira, porque, na verdade, a gente tem que cada vez mais integrar, né? Saber, o bom psiquiatra tem que saber fazer um exame neurológico inicial, obviamente, preliminar, para tentar fazer uma triagem, encaminhar esse paciente quando for necessário para uma avaliação especializada do neurologista. Então, tá. fundamental isso, né? Lembrando aqui uma paciente está falando que é Janine, né? Uma paciente que eu atendi, ela falou: eu não sou louca. Aí eu encaminhei ela para o psiquiatra, né? E ela falou: não, eu não sou louca, não vou aceitar. Aí ela disse que até hoje é grata pela indicação. Não, o psiquiatra não morde, não. O psiquiatra não vai te deixar dopado, completamente dependente. Não é assim, né? O psiquiatra tem um Ah, manejo de medicações, hein? O psiquiatra é assim, na grande parte das vezes, o mais indicado quando a queixa está relacionada à ansiedade, depressão, sim, com certeza, bem mais indicado do que o neurologista. ô, Marcos, se você puder afastar um pouquinho, a câmera está cortando um pouquinho, vejo só o seu queixo, se você puder posicionar melhor, acho que fica mais bacana. Tem até uma pergunta que a gente pode fazer, aí ficou ótimo agora. Subiu. Tem uma pergunta que a Angelan.fs fez. Doutores, por que uma pessoa com esquizofrenia precisa fazer uso de medicações contínuas que deixam o paciente tão fora de si? Na verdade, as medicações para um paciente com esquizofrenia não costumam deixar o paciente tão fora de si. Se isso está acontecendo com algum paciente que você acompanha ou com algum familiar, talvez precise ser revisto esse tratamento, porque muito pelo contrário, né? Ixi, às vezes a medicação vai compensar o paciente, fazer com que ele remita os delírios, fazer com que ele remita as alucinações, sabe? Dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente com esquizofrenia. Então é importante um tratamento adequado. Lógico que existem alguns efeitos colaterais, existe uma dificuldade, às vezes, de se acertar com a medicação que vai utilizar, mas, de maneira geral, o paciente com esquizofrenia hoje em dia consegue ter uma boa qualidade de vida, consegue ter, quando se acerta um tratamento adequado. Isso. É importante lembrar que, por exemplo, nas demências, né, a gente costuma fazer um rastreio infeccioso, né? Por exemplo, infecções do tipo neurosífilis, né? Pode dar um quadro demencial e, às vezes, neuropsiquiátrico mesmo, de agitação psicomotora, né, embotamento afetivo, e que lembra muito um quadro psiquiátrico, né? Então, tanto o Exato. psiquiatra como o neurologista sabem bem disso e manejam igualmente esse momento aí. Outra coisa que a gente costuma pedir no rastreio para demências, né, é vitamina B12, né? Se eu pedir a vitamina, às vezes eu tenho muito um paciente, lembro bem de um paciente jovem, que eu acompanho até hoje, e ele veio para o consultório, assim, que ele tinha já um quadro de regressão dos marcos do desenvolvimento, né? Pensaram que ele era uma paralisia cerebral, né? E em um determinado momento a mãe falou: não, ele está muito diferente, ele está muito embotado, muito para baixo e tudo. E aí quando a gente foi examinar, bom, realmente ele tinha um rendimento neurológico muito baixo. E nos exames a gente viu que a vitamina B12 dele estava muitíssimo baixa, né? E ele tinha realmente uma gastrite, né, uma dificuldade na absorção da vitamina B12 por conta de uma infecção intestinal, né, um H. pylori, e por isso a gente repôs, a gente tratou, e hoje ele está bem melhor. Eu não sei nem se ele está aqui na live, mas é importante lembrar que a gente faz um rastreio, também às vezes com sódio muito baixo, sódio muito alto, né, hipotireoidismo, né, tem até um parente que era tido como depressivo, e no rastreio foi visto, né, o pediatra passou e viu que tinha lá tem um TSH alto, ou seja, um hormônio da tireoide muito alto, e ele tinha um hipotireoidismo. Aí tratou e hoje ele está completamente funcional, completamente bem.
Então, muitas das patologias neuropsiquiátricas, né, neurológicas e psiquiátricas, podem ser doenças clínicas tratáveis, né? E esse rastreio aí a gente costuma fazer sempre. E às vezes também é comum os pacientes que têm um hipertireoidismo, né? A tireoide atacada, funcionando demais. Aí vai para o psiquiatra com um olhão grande, né? Tremendo, né? Com diarreia, enfim. E às vezes é confundida com transtorno de ansiedade, né? Está ansioso, na verdade, ele está, na verdade, com hipertireoidismo. Aí você trata o hipertireoidismo e ele melhora. Uma vez veio também para mim uma paciente que tinha sintomas que iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam, como se fossem ondas, né? De calor, de furor e tal. E ela tinha uma síndrome carcinóide, um tumor no estômago, no duodeno, né? Que gerava lá uma substância que gera esses sintomas recorrentes, né? E aí o paciente, bom, a gente atinou para essa questão, para essa possibilidade, e ainda bem que ele não teve um tratamento com um remédio para ansiedade, que senão era capaz dele piorar ainda mais, né? Cássio, às vezes acontece isso, e de um estalo que a gente tem pouca vida, né? Piorou, opa, não era para piorar, né? Esse remédio não era para ter esse efeito, né? O que está acontecendo? Exatamente. Uma coisa que a gente vê muito na prática é, por exemplo, a apneia do sono. A gente tenta tratar a apneia do sono e a paciente ou tenta tratar, por exemplo, uma insônia, né? Imaginando que seja uma insônia pura, e aí o paciente piora ainda mais o sono, e a gente vai investigar num retorno do paciente e ver que ele tem apneia do sono, ele não quer melhorar com remédio, né? E aí a gente bota lá um CPAP para o paciente melhora, vira outra pessoa, né? Transtorno do Exatamente. sono vai melhorar com o medicamento mesmo. É A curioso isso, como a importância da gente... gente ter essa anamnese adequada e fazer isso direitinho, né? Tem uma pergunta aqui do Amaral da MED. A compulsão alimentar é tratada com um psiquiatra? Sim, na maioria das vezes, o psiquiatra é o médico que é mais habilitado para tratar as compulsões alimentares. São diversos diagnósticos, compulsão alimentar é um sintoma. Então, dentro da compulsão alimentar pode ser diagnosticado com bulimia, transtorno de compulsão alimentar periódico e outros diagnósticos diferenciais, só para citar esses. E é interessante que alguns precisam ser utilizados, algumas medicações na tentativa de diminuir a compulsão, ter um tratamento em conjunto com o endocrinologista, com a nutricionista, com o nutricionista. Então, é sempre importante, assim, eu sempre trago assim, sozinho a gente não consegue conduzir um paciente mais complexo, a gente sempre precisa trabalhar em equipe. Então, a gente tem que saber identificar bem esses sintomas e conduzir bem o paciente, né? Giannini Isso. mandou uma mensagem aqui que você já citou, um beijo para ela. Deixa eu ver aqui. Como você comentou, Cássio, quando, por exemplo, você está lidando com um paciente psiquiátrico, aí você resolve encaminhar para um neurologista, né? E aí depois eu falo o contrário, isso para a gente... Coisas da prática, né? Paciente, por Então, exemplo. quando a gente começa a perceber, principalmente quando a gente consegue fazer um exame clínico mais adequado, a gente começa a perceber que o paciente tem um sintoma neurológico focal, ou uma perda de força, uma perda de sensibilidade, uma alteração de memória mais marcante, alguma alteração que chame atenção no exame físico, vale a pena ser avaliado. Apesar de a gente ser habilitado, ser treinado para o exame neurológico, a gente nunca vai conseguir fazer um exame neurológico como neurologista, então é indicado ser avaliado, sim, para esses quadros. Quadros por exemplo, quando a gente passa uma medicação e costuma ter um efeito colateral, exemplo, a gente passou uma medicação para tratar a esquizofrenia e percebeu que ele teve uma piora muito importante do tremor, exemplo, que não é o esperado com aquela dose da medicação ou que está acima, vale a pena ser avaliado se isso talvez a medicação já não foi um desencadeador para uma doença de Parkinson ou somente um parkinsonismo. A gente pode citar aqui vários exemplos assim nessa interface, nesse contexto, mas acho que a dica maior que a gente poderia deixar é o que tiver uma alteração que não seja clássica, que não seja o esperado para aquela patologia em questão, tem uma alteração mais orgânica possível a gente pensar nesse encaminhamento em conjunto para o neurologista, né?
eu estava pensando aqui, às vezes, por exemplo, uma criança, né, com uma alteração que lembra uma esquizofrenia, né? A esquizofrenia geralmente vai começar lá no adulto, né? Uma criança com esquizofrenia foge meio padrão, né, Cássio? E aí, se Apesar de poder acontecer, mas não é o padrão, de fato. São aí você vai casos bem mais graves, né? Quando acontecem na infância. será que tem alguma outra coisa? Por exemplo, um paciente que tem um problema psiquiátrico mesmo e de repente aparece crise convulsiva, né? Puxa vida, isso não era para ter uma crise convulsiva, né? E também pensar nisso. Às vezes o contrário, né? Um paciente que tem surge um quadro de alteração comportamental com alucinação no idoso, sem que ele esteja com delírio, né? Uma alucinação piorando progressivamente, né? Fazer pensar aí uma demência frontotemporal, né? Tem um comportamento assim, ou então uma demência autoimune, uma encefalopatia autoimune, enfim, né? Alguma coisa neurológica mesmo, né? Estrutural, né? Porque não é o comum Você- o idoso estar desenvolvendo isso sem que ele tenha uma alteração Mas você estrutural, tocou num né? ponto aí super importante. Alucinação visual, independente até da faixa etária, Marcos. Se é idoso, então é mandatório. Mas a alucinação visual não é um sintoma muito comum em pacientes psiquiátricos. Tem que ser avaliado 100% das vezes uma causa orgânica. Às vezes, alguns tumores cerebrais podem também causar uma alteração de alucinação. E às vezes, a própria alucinação, a forma como é descrita pelo paciente, se é uma alucinação mais vívida, mais bem formada, também não é muito característico de um transtorno psiquiátrico, tem que ser avaliado de uma causa orgânica. Então, todas essas alterações que a gente pensa assim, no exame físico, na descrição, que não são muito comuns no curso natural da doença psiquiátrica, então para isso a gente tem que saber muito bem o que a gente espera de comum, o que a gente espera de normal, para a gente, saindo dessa normalidade, saber quando encaminhar, né? Isso, exatamente. É. E até mesmo os parkinsonismo, né? Doença de Levy, por exemplo, você vê que tem uma trajetória, né? Se ele apresenta uma mudança dessa trajetória, você pensar que possa ser algo orgânico. O paciente pode muito bem simular um transtorno psiquiátrico e depois ele apresentar um neurológico. E o contrário também, paciente neurológico e de repente ele fugiu o controle. E aí você vai ver, por exemplo, uma medicação, um dopaminérgico, que você deu uma prolopa para um Parkinson, que o paciente começou a ficar com alucinose, né? É uma coisa bem comum na prática, a gente vê muito isso. O paciente que tem Parkinson, você dá um pramipexol, que é um agonista dopaminérgico, o paciente fica com uma fissura, comprando, gastando, né? Com um transtorno Ou, obsessivo compulsivo, ou que é desconfiado, um, né? ou Que é uma alteração. paranoide, desconfiado. Isso, que é um efeito colateral comum do medicamento. Você vê como a interface é grande neuropsiquiátrica, né? Exato. E se você falou, né? Você falou exatamente isso. Ele é um agonista dopaminérgico, ou seja, ele aumenta, ele estimula a dopamina. Se você for ver, a dopamina elevada na circuitaria neurológica está responsável por alguns desses sintomas, né? Principalmente sintomas psicóticos. Então a gente percebe que a gente tem que ter uma dosagem para perceber que o tratamento que a gente está dando pode também estar levando a alguns sintomas e ter essa sensibilidade para saber quando o tratamento está sendo nocivo também, a gente precisa ter sempre em mente, né? Tem uma Exatamente. pergunta aqui, Marcos, da Gleice, que eu achei bem interessante. A Gleice Batista fez a pergunta: meu neto está dormindo depois da aula, que inicia por volta das 13 horas, e dorme à tarde e dorme à tarde e início da noite. Acorda por volta das 23 horas e joga ou fica no computador a noite toda. Você percebe que é um jovem com alteração de comportamento. O que será que tem por trás dessa alteração de comportamento? Será que tem alguma esquiva de alguma situação que esteja incomodando ele, que ele não está sabendo lidar, que ele prefere ficar acordado a noite toda porque talvez a casa esteja mais vazia, que ele consiga ficar mais tranquilo e ele esteja dormindo para poder fugir dessa realidade que está incomodando ele? São hipóteses, a gente tem que ser avaliado isso com calma. O psicólogo é um profissional que é indicado para poder tentar melhorar, poder esclarecer um pouquinho essa anamnese. O psiquiatra também pode ser indicado nesses casos, né? Para tentar entender o que está por trás dessa alteração de comportamento. Como eu falei no início da live, alterações de comportamento são
onde a gente fica mais em casa, né? Onde os psiquiatras ficam mais em casa, que são normalmente os principais motivos para a procura, a nossa consulta. Exatamente. Alguém perguntou aqui, quem usa Valtrex precisa de acompanhamento com o neurologista. Bom, depende, se tiver uma neuropatia, se tiver uma infecção, né, tipo herpes zoster, né, habitualmente a gente passa esse remédio, ele é um antiviral, para herpes zoster, para coisa assim. Então, se for uma patologia neurológica, sim, habitualmente é importante acompanhar. Essa é uma das patologias que o neurologista lida, né? Sim. Tem aqui, ó, a Vanessa Pedreira perguntando aqui pra gente. As medicações utilizadas para o tratamento psiquiátrico têm muitos efeitos colaterais? Sim, as medicações podem ter alguns efeitos colaterais. Depende muito da dose que é utilizada, da forma como a progressão dessa dose é feita, faz tudo. E a gente escolhe também a medicação de acordo com o perfil de efeito colateral. Porque eu não vou dourar a pílula aqui falando que não, as medicações psiquiátricas são a melhoria da humanidade, todo mundo deveria utilizar. A gente tem que utilizar quando se tem uma indicação precisa, pelo tempo e dose preciso, sabe? A gente não pode imaginar de que a medicação, toda medicação tem efeito colateral, a gente escolhe às vezes por conta desse efeito colateral, o que o paciente mais se adapte e que a gente possa dar um tamanho de efeito, um tamanho de qualidade melhor para cada paciente. Se a gente percebe que nessa balança entre efeito terapêutico e efeito colateral, o efeito colateral está ganhando, a gente tende a trocar de medicação ou suspender a medicação. Então, é uma pergunta muito boa para a gente poder estar sempre atento, né? Se, o quanto esse efeito colateral é incapacitante, o quanto esse efeito colateral dificulta a condução do paciente. Então, a gente tem que estar atento nesse sentido. Perfeito. Cássio Solange perguntou aqui como age uma pessoa com esquizofrenia. Como lá no início da live a gente falou o que o psiquiatra lida, né? Conta pra gente aí mais ou menos esse Uhum. painel, só para esclarecer para a população. Pronto. A esquizofrenia é uma doença grave, crônica, que de fato é uma dos carros-chefes assim, da psiquiatria, apesar de não ser tão prevalente, cerca de 2% da população apresenta esse, essa patologia, acaba que no consultório do psiquiatra, para a gente ser especialista, né, a gente acaba vendo com alguma frequência. E a esquizofrenia tem muitas alterações no juízo da realidade, pode acontecer, alterações de sensopercepção, que são as alucinações, as famosas alucinações visuais, auditivas, que são as mais comuns, e alterações no pensamento, que principalmente alterações do tipo delírio. Então, o delírio, que é uma alteração do pensamento, a gente consegue, a gente consegue pegar uma realidade, às vezes, que existe. Eu consigo pegar aquele exemplo, Dr. Marcos olhou para baixo aqui agora. Essa ação existiu. Mas daí eu tenho uma interpretação delirante de, ele olhou para baixo, né? É porque, então ele está concordando aí com o que eu estou falando. Meu Deus, isso era o que eu precisava. É isso mesmo. Agora faz todo sentido. Ou seja, eu consigo ter uma distorção daquele fato que às vezes é real e dar uma interpretação minha, peculiar. E que me causa um sofrimento, me causa uma disfunção. Então, a partir daí, a gente consegue perceber que isso causa uma diminuição da qualidade de vida do paciente e precisa, de fato, ser avaliado e tratado adequadamente, né? O Fábio perguntou aqui se o paciente com PSP tem um quadro demencial. A PSP é paralisia supranuclear progressiva. É uma patologia neurodegenerativa progressiva, ou seja, lembra muito doença de Parkinson, mas tem outros achados um pouquinho diferentes, quedas precoces, dificuldade de olhar para cima, aplausos frequentes, repetitivos, enfim, há um transtorno de marcha, uma dificuldade de andar. E pode dar, sim, um quadro demencial, né? Mas não é comum, né? E é tardio. Habitualmente, depois dos 10 anos de idade, 10 anos de doença, né? É um quadro demencial que não compromete tanto a qualidade de vida como, por exemplo, a doença de Alzheimer. E também não é tão comum quanto, por exemplo, a demência da doença de Parkinson, que também é incomum. Então, assim, não é o carro-chefe, ou seja, não é o quadro demencial que chama atenção no PSP. Mas respondendo, pode sim, pode dar uma demência que a gente chama de subcortical. Não é uma demência
que a gente observa muito, mas é mais o médico quem atenta para isso. Exato, e que é aquela doença que a gente dá o carinho assim do o neurologista é o especialista nisso, a gente se se tem um médico que precisa ser consultado nessas situações é o neurologista. Então, Por sinal, Cássio, uma paciente com PSP foi tratada com depressão, né? Não é comum, não é incomum. Por quê? Porque a paciente tem uma lentidão no olhar, né? E ela fica meio que né? apática, porque ela perde, assim como a doença de Parkinson, né? Ela perde essa expressividade e tem uma dificuldade de levantar o olhar, né? E uma certa dificuldade de andar. Então, fica um parkinsonismo lentificado, né? E a pessoa, às vezes, fala um pouco mais arrastado, né? E muitas vezes é confundida com quadro depressivo. Já peguei um paciente que era tratado como depressão e, na verdade, era um PSP mesmo, né? Uma paralisia. Daí a importância, eu volto a bater na tecla, importância do psiquiatra avaliar bem o exame físico. Se o psiquiatra tivesse avaliado ela com mais rigor, tenho certeza que ele teria percebido isso precocemente, encaminhado para o profissional que seja mais adequado, que no caso seria o neurologista, né? E poupado o sofrimento dela, né? Então, amenizado um É, pouquinho o sofrimento dela, né? Então, vale a pena e esse olhar que a gente só consegue com o tempo, né? A gente precisa de atender o paciente com calma, com tranquilidade. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam para a gente: doutor Cássio, você só atende particular, você não atende no convênio às vezes? Por que vocês psiquiatras são difíceis de encontrar no convênio? Porque para a gente poder, às vezes, fazer um trabalho bem feitinho, né, como eu e você costumamos fazer, a gente precisa ter um tempo para colher da amnésia com calma, avaliar com calma, e infelizmente o convênio às vezes acaba não possibilitando essa atuação de maneira mais adequada, né, Marcos? O convênio é meio é, ingrato com a gente nesse sentido, então a gente precisa de uma anamnese bem feitinha, com um tempinho feito, né? isso. A Patrícia fez uma colocação bem interessante aqui. A HPLV é uma doença que dá paraparesia, uma fraqueza nas pernas, né? E relacionada a um vírus, né? Uhum. Que é aqui no Brasil, né? O paciente também pode desenvolver leucemia, linfoma, células T da adulta, enfim, mas que, enfim, basicamente pode ter uma doença neurológica, né? E como toda doença neurológica, essa doença, ela gera sequelas, né? Uhum. E incapacitantes, a pessoa às vezes pode até ficar na cama com incontinência urinária e tudo mais. E Patrícia pergunta, então, quando o paciente que tem HTLV, a família ajuda a paciência e tem indicação de um tratamento com um psiquiatra, né? Habitualmente, um paciente que tem uma doença crônica e tem um sofrimento crônico, ele tem uma comorbidade psiquiátrica, né? E muitas vezes o neurologista precisa mesmo da ajuda do psiquiatra, né? Eu acho que talvez Cássio possa contribuir um pouco mais aí, a entender Sim, isso daí. inclusive a gente fala muito do estresse e do cuidador, né, Marcos? A gente fala como para a gente poder, às vezes, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, a gente tem que fazer uma escuta qualificada com esse cuidador, verificar como é que está esse estresse do cuidador e estender ajuda, às vezes, para o cuidador. Eu já teve um paciente que eu atendi que foi muito isso. Eu fui fazer uma visita ao paciente, o paciente tinha uma esclerose. Então, você percebia que do ponto de vista, era um paciente que já tinha, um paciente já mais, já um quadro mais grave, mais difícil, assim, já em cuidados paliativos, mas assim, você percebia que quando você conversava com a esposa do paciente, ela estava completamente esgotada. Ela demandava dos técnicos de enfermagem uma postura que não era possível de se ter. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei na casa da paciente, estava ela aos berros com os técnicos de enfermagem que estavam na casa, porque eles tinham mudado a rádio e o paciente gostava de ouvir só Globo FM e ele botou para ouvir outra rádio. E por que vocês fizeram isso? De um jeito assim que você percebia, bom, calma, tem alguma coisa que está errada. Ela está, de fato, precisando de estender a mão. E naquela consulta que eu fui fazer ao paciente que estava estável clinicamente, que não tinha nenhuma demanda maior, e eu pude avaliá-lo mais sumariamente, eu pude me debruçar para tentar conversar com esse familiar e, de fato, atender esse familiar e, inclusive, indicar um tratamento para esse familiar que estava bastante ansioso, chorou bastante com a minha abordagem. E eu tenho certeza que o paciente vai ser mais bem cuidado pelo técnico de enfermagem, vai ser mais bem cuidado pela própria esposa, uma vez que ela conseguiu
ter essa atenção, ter esse cuidado, iniciar esse tratamento. Então, avaliar esse estresse do cuidador, avaliar esse familiar que muitas vezes está sobrecarregado, é fundamental para a gente poder pensar até no nosso próprio paciente, né? Isso, com certeza. Cássio, aquela pessoa que falou sobre uma criança, um jovem, né, que estava no computador e tal, eu queria saber se 16 anos, se já pode procurar o psiquiatra. Eu falo que sim, né? Não tem Sim. idade mínima para psiquiatra. Apesar de ter a Pode. subespecialidade, né? Existe o psiquiatra da infância e da adolescência, que é uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que se for procurar, sendo dessa faixa etária, existe, se possível, procurar o especialista, o subespecialista é o ideal, mas assim, de maneira geral, a partir dos 14 anos, o psiquiatra adulto já consegue ter uma boa intervenção sim, na maioria das vezes. 16 anos já é uma idade que o psiquiatra adulto já consegue manejar bem. Então, vale a pena sim ser avaliado pelo psiquiatra, esse quadro em questão. Outra coisa é que a gente vê muito hoje, né? Teste farmacogenético, né? Para guiar o tratamento. Você consegue falar em poucas palavras aí como você vê isso daí na prática? Sim, sim. Inclusive, eu estava lendo um artigo, por coincidência, né? Eu estava lendo um artigo na segunda-feira sobre esse tema, porque eu solicitei recentemente um testagem de farmacogenética para um paciente, para a gente ver o que se tem de evidência. Para o exame farmacogenético é um grande auxílio para pacientes que às vezes não respondem muito bem à medicação. Porque o teste farmacogenético nada mais é da gente poder avaliar algumas enzimas hepáticas e para a gente poder ver o quanto o paciente é sensível, o quanto o paciente metaboliza rápido ou metaboliza lento a medicação que a gente está dando, o quanto que ele é resistente ou tem um perfil de resposta pior à medicação. Então a gente consegue colher um exame simples que a gente colhe mucosa oral e manda para uma máquina de um laboratório que faz uma análise genética desse DNA colhido no suave, perfil de citocromos e o perfil de metabolismo hepático de cada medicação dessa. E é uma ajuda valiosa para a gente poder identificar qual é o melhor antidepressivo, qual é o melhor antipsicótico que a gente pode utilizar para alguns pacientes. A única limitação que a gente vê do teste farmacogenético é a limitação financeira. É um exame que, infelizmente, ainda é bastante caro, não é feito na maioria dos planos, então a gente precisa, muitas vezes, judicializar quando se tem uma necessidade mesmo, mas é de extrema valia quando a gente consegue ter acesso a esse perfil de resultados. A gente costuma, em alguns pacientes, pode ter uma melhora substancial na condução, né? De otimizar a dose, otimizar o tempo. Tem pacientes que a gente precisa, por eles serem o que a gente chama de metabolizador rápido, Marcos, ou seja, a gente precisa de uma dose muito acima do que é o habitual. Dose que, se a gente não tivesse um exame para respaldar, a gente não usaria habitualmente. Porque na maioria dos pacientes é uma dose alta, cavalar, mas para esse paciente que é metabolizador rápido, ele precisa dessa dose aumentada. Então, vale a pena em alguns casos. Essa medicina de precisão, né? Que cada vez mais é uma realidade na prática agora. Agora, veja, a Ângela perguntou aqui se o paciente com herpes pode recorrer, né? Mudando um pouquinho de assunto. Pode, se for herpes na pele, né? Encefalite herpética, habitualmente não recorre, não há por que se preocupar em relação a isso. Então, um paciente que traz crise convulsiva, um estado comportamental, pode estar com uma infecção, a gente chama de vírus do herpes, entrar no sistema nervoso central e dar crise convulsiva. É isso que ela está se referindo aí, então, mas não tem risco algum de paciente ter de novo. Uma vez tendo, já era, fica tranquilo que isso não vai acontecer de novo. Tem alguém, em 2 minutinhos só, Cássio, eu acho que talvez as outras perguntas vão ficar para depois. Né? Tem um negócio de tique nervoso, Pronto. alguém Eu vou abrir uma caixinha de perguntas depois da live. Vou deixar lá nos meus stories. Quem tiver dúvidas, manda na caixinha, que eu faço um vídeo, eu faço um story explicando mais ou menos sucintamente, né, o que der. E já agradecendo, Marcos, o convite, né, para a live. Eu achei que foi uma live bem interessante, bem tranquila, né, para a gente poder falar um pouquinho da nossa expertise, da nossa experiência enquanto profissionais e tirar algumas dúvidas, né, para tentar ajudar talvez aquele paciente que não se sabe muito bem para onde começar, né, para poder cuidar da sua saúde
talvez já tenha um norte agora a seguir, né? Perfeito, Cássio. Muito bem. A gente tem aqui uns últimos segundos restantes. É um prazer sempre ter você aí do nosso lado, ajudando a conduzir bem os pacientes, viu? E conta com a Igualmente, gente aqui. igualmente. Parceria, tamo junto. Um grande É abraço isso a todo aí. mundo que